Garantias fundamentais, o núcleo intocável da justiça. As garantias fundamentais, pessoal, não nasceram como uma dádiva do Estado. Elas nasceram como resposta a séculos e séculos e mais séculos de abuso. Cada uma delas é resultado de um longo processo histórico de contenção do poder em que a sociedade, aos poucos, arrancou do arbítrio governamental compromissos jurídicos que não podem ser violados. Desde a Magna Carta de 1215, que limitou pela primeira vez o poder absoluto do rei na Inglaterra, passando pelo Habeas Corpus Act de 1679, pela Bill of Rights de 1689 e pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, a história revela um padrão. Sempre que a liberdade é ameaçada, o direito reage criando barreiras para impedir que o poder caminhe sem freios. Na Constituição Brasileira de 1988, essas barreiras estão consolidadas no rol das garantias fundamentais, muitas delas protegidas como cláusulas pétreas. O devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, a presunção de inocência, a vedação de provas ilícitas, a irretroatividade da lei penal mais gravosa e o princípio do juiz natural não são meras formalidades processuais. São limites que não podem ser transpostos nem pela maioria parlamentar, nem pelo clamor público, nem pelo argumento de urgência. O devido processo legal é a garantia matriz, o esteio que sustenta todas as outras. Ele exige que qualquer restrição à liberdade ou aos bens de uma pessoa ocorra por meio de um processo justo, conduzido por um juiz imparcial e respeitando as regras previamente estabelecidas. Sem ele, o direito degenera e se transforma em arbítrio. No processo penal, o Estado sempre joga com mais recursos, mais força e mais estrutura. Essas garantias são o contrapeso, assegurando que o acusado não seja reduzido a mero espectador do próprio julgamento. A presunção de inocência impede condenações antecipadas e exige que a prova da culpa seja construída com rigor e não presumida. Ela ecoa a máxima de César Beccaria: é melhor absolver 100 culpados do que condenar um inocente. O princípio do juiz natural impede a criação de tribunais ad hoc, montados para punir indivíduos ou grupos específicos, protegendo a imparcialidade estrutural da jurisdição. A vedação de provas ilícitas é talvez uma das mais difíceis de aplicar sob pressão social. Quando uma prova, obtida de forma ilegal, é a única capaz de levar à condenação, a tentação de relativizar a garantia é grande, mas ceder a essa tentação significa admitir que o fim justifica os meios, caminho perigoso que, uma vez aberto, dificilmente se fecha. A irretroatividade da lei penal mais gravosa é outro exemplo de contenção. Protege o indivíduo contra alterações legislativas oportunistas, feitas para punir condutas passadas que antes eram permitidas ou menos severamente punidas. Se você gosta de conteúdos como este, se inscreva no canal para receber semanalmente vídeos assim. Aqui, construímos um espaço de formação, reflexão e excelência para quem entende que, em direito, a autoridade se conquista com conhecimento, postura, ética e coragem. Do ponto de vista filosófico, as garantias fundamentais dialogam com a concepção de Kant, para quem o ser humano deve ser tratado sempre como um fim em si mesmo, nunca como meio para atingir objetivos políticos, econômicos ou sociais. Julgar sem respeitar essas garantias é instrumentalizar a pessoa, é usá-la como exemplo, como advertência ou como objeto de satisfação de um desejo coletivo de punição. Isso é incompatível com a dignidade humana. Para o magistrado, aplicar essas garantias exige mais do que conhecimento técnico, exige caráter. Muitas vezes, respeitá-las significa contrariar a opinião pública, frustrar expectativas midiáticas e suportar críticas duras. O juiz precisa lembrar que a função da jurisdição não é agradar o momento, mas preservar o pacto civilizatório que sustenta o próprio Estado. A história está repleta de exemplos de retrocessos onde garantias fundamentais foram flexibilizadas em nome
de situações excepcionais. Regimes autoritários invariavelmente começaram relativizando essas proteções até que elas desapareceram. Uma vez eliminadas, não há poder que resista ao abuso. Por isso, o magistrado não é apenas o aplicador de leis, mas o guardião da fronteira entre o poder legítimo e o poder arbitrário. Ele deve recusar provas obtidas por meios ilícitos, mesmo que isso signifique absolver culpados. Ele deve garantir que a defesa tenha tempo e meios adequados, mesmo quando o acusado seja amplamente odiado. Deve impedir prisões arbitrárias, mesmo sob pressão de setores influentes. No fim, as garantias fundamentais representam o núcleo intocável da justiça, porque materializam o compromisso mais solene que o Estado fez com seus cidadãos: nunca sacrificar a liberdade, a dignidade e a igualdade no altar da conveniência. E o juiz que compreende e preserva esse compromisso não apenas decide casos, ele preserva a própria civilização jurídica. Gostou desse vídeo? Deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal para receber semanalmente conteúdos como este.